manteve simplesmente a promessa. Às vezes nós recebemos de Deus um chamado, né? Um chamado específico, recebemos a promessa de Deus e às vezes ficamos naquela indagação, naquela ansiedade para que as promessas se cumpram em nossas vidas, né? Ficamos naquela... uma vez eu estava falando com Deus, porque assim, eu recebi do Senhor o chamado específico, né? E ali eu fazendo a obra de Deus, caminhando, buscando aperfeiçoamento e caminhando, pedi a Deus, onde estão as promessas do Senhor? Aí Deus falava assim, depois de ter havido feito a minha vontade ou a vontade de Deus, assim possais alcançar as promessas, né? Claro que Deus não se revelou a mim através de vasos, através de uma revelação. Deus se revelou a mim através da própria palavra dele. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 36. Depois de ter havido feito a vontade do Senhor, possais alcançar as promessas. Então, nós vamos ver aqui a história do personagem, né? Um pouquinho. Vamos ver aqui, ler um pouquinho a história do personagem, e assim a gente vai comentando a história do personagem, né? Estou aqui com a revista, né? A revista da escola dominical, no caso, né? Vamos acompanhar aqui a história do personagem. Abraão, ele nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Esta era uma terra idólatra, que adorava diversos tipos de deuses e praticava várias espécies de pecado. Eu vou ler devagar para melhor compreensão e acompanhamento. Aos 75 anos de idade, Abraão deixou o seu local de nascimento, sem sequer saber para onde ia, obedecendo à voz de Deus. Esse foi o início do relacionamento de Abraão com o Senhor. Com ele foram sua esposa, a Sarai, seu sobrinho Ló, servos e animais. Abraão era um homem muito abastado. Deus exigiu de Abraão uma separação. Ele necessitava mudar, ir para outra localidade. Abraão não poderia confiar nos seus recursos financeiros, nem em seus familiares. Ele necessitava aprender uma lição que o levaria à dependência total de Deus. Abraão foi lapidado. Quer dizer a palavra lapidar, né? Aperfeiçoamento, ele foi lavrado, ele foi educado, ele foi facetado, ele foi melhorado, polido, né? Esculpido. Então ele foi lapidado por Deus, né? Durante toda a sua caminhada, né? Em suas peregrinações, Abraão foi aprofundando seu relacionamento com Deus. Aos 99 anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e fez-lhe uma aliança e uma promessa. Seu nome seria Abraão, o pai de muitas nações, pois o Deus do impossível faria com que Sarai, agora chamada Sara, fosse mãe aos 90 anos. O Senhor já havia prometido que Abraão teria filhos. Porém, Sarai, vendo a impossibilidade física do cumprimento da promessa, havia dado sua serva, Agar, como mulher a ele. Desta união nasceu Ismael, filho de Abraão, e Agar, a serva egípcia de Sarai. No capítulo 17 de Gênesis, Deus confirma a promessa e deixa claro que será Sara a mãe de muitas nações. Quando o Senhor fala, não há o que possa impedir. Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa, mesmo ela já tendo passado pela menopausa. Quando o Senhor fez aliança com Abraão, mudando o seu nome, também orientou a adotar um sinal no corpo de todas as pessoas do século masculino que estivesse sob a sua autoridade.
deveria ser circuncidados, significando um ato de consagração, obediência e submissão a Deus. O Senhor confirma a aliança com Abraão no capítulo 18 de Gênesis. Repreende Sara por sua incredulidade e avisa Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Depois nós continuamos. Aqui nós vemos, né, o chamado de Deus, né, Abraão deixando a sua terra, deixando a sua parentela, só levando consigo os animais, né, levando consigo seus servos, levando o seu sobrinho Ló e levando a sua esposa Sara, que era Sarai. Então, saiu dali. O que ele recebeu do Senhor? Promessas, né? Recebeu promessas. Né? Então, o Senhor, ao chamar Abraão, né, observa bem que Abraão, ele teve, assim, a questão da promessa, ele não tinha, assim, nada na vida dele que pudesse, vamos dizer assim, favorecer aquilo que Deus havia prometido para ele. Porque assim, quando Deus ele prometeu um filho, Abraão de 95 anos, né? 95 anos. Sara também já avançada na idade, né? Possivelmente na parte da menopausa, possivelmente estéril, mas tudo levava, as circunstâncias levava a ela e a ele também até duvidar das promessas de Deus, né? A circunstância da nossa vida, muitas das vezes, ela às vezes vem para nos impedir de acreditar. Por que o Senhor muitas das vezes ele permite que as circunstâncias não favoreçam as suas promessas? Porque quando às vezes nós olhamos para as promessas de Deus, olhamos ao mesmo tempo para a nossa situação, para a nossa vida, como anda a nossa caminhada, como assim, você não vê sinal, você não consegue observar sinais que possa fazer assim, Deus está cumprindo, a caminhada está indo uma direção que as promessas estão logo ali. Você não consegue enxergar. Por que Deus permite que as circunstâncias sejam desfavoráveis àquilo que Ele prometeu para nós? Porque o que Ele quer despertar em nós, o que Ele quer de nós é a nossa confiança, né? Muitas das vezes queremos imaginar como será o cumprimento, né? Quem sabe no momento que Sara falava com Abraão, né, para que ela teve boas intenções, né? A Bíblia chega a dizer que bem-aventurado o varão que não traz condenação para aquilo que lhe aprova. Ou seja, ela trouxe para ela uma repreensão do Senhor porque ela aprovava, ela achou que Deus prometeu que daria um filho a meu esposo, mas Deus não falou que esse filho viria de mim, né? Então eu vou oferecer a minha serva para ele, para que ela possa ter o filho que Deus prometeu. Ou seja, ela achou que poderia ajudar a Deus, né? E ali onde ela cometeu o erro. E às vezes cometemos erros, isso não quer dizer que nós, muitas das vezes, vamos ficar pelo caminho. Porque isso faz parte, erros faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Porque Deus ele não chamou um homem perfeito. Deus ele chamou um homem. O que Deus ele se agrada naquele que ele chama é a sua coragem, né? Pode observar aqui na Bíblia, todos os homens que Deus aprovava e Deus era na vida desses homens, tinha uma coisa em comum, era a coragem. A coragem para enfrentar desafios, né? Desafios que ele não ficava calculando os desafios. Os desafios apareciam e eles enfrentavam. Vamos ler aqui para confirmar. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 12, versos 4 de Gênesis. Aqui o chamado de Deus. Quem puder ler aí também, se quiser ler, acompanhar, vamos lá.
Diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, não era 95, era 75 anos, quando saiu de Harã. Então aqui, tinha idade de 75 anos, saiu capítulo 12, versos 4, né? E ele simplesmente foi. Ele não questionou a Deus. Ele não ficou indagando a Deus. Ele não ficou, me mostra um sinal. Como aconteceu com Gideão, né? Gideão, para ele sair pro propósito de Deus, ele precisou do quê? Caminhar por vista, não por fé. Aí que está o que Deus quer falar acerca da sua palavra. Ele caminhou por vista. Ali ele queria um sinal. E Jesus dizia aos discípulos: os sinais seguirão aos que crê. Então, o evangelho da graça, né, o evangelho de poder, a fé, ela não se baseia assim, eu quero ver para crer. O evangelho não se baseia nisso. O evangelho se baseia, eu creio para ver. Então, nós temos que ser assim. Não é ver para crer, mas é crer para ver. A aliança judaica, a aliança de Deus com Israel, Deus estaria mostrando sinais e mais sinais e mais sinais para mostrar que Deus era Deus, que Deus era com eles, vai que eu sou contigo. Aí eles pediam sinais, enfim, Deus usava os meios naturais para mostrar que ele estava com Israel. Observa que como Abraão, né, nosso pai na fé, que foi imputado à justiça de Deus pela fé, como Jesus pregou e ensinou que nós devemos crer, devemos ter fé, que nós caminhamos, não mais caminhamos por vista, nós caminhamos por crer, simplesmente crer na palavra do Senhor, crer no Evangelho de Cristo, crer nas promessas de Deus e não antes ver, ou seja, receber as promessas de Deus, crer na sua palavra e caminhar. É isso que Deus quer. Isso agradou a Deus, né? Agora, homens perfeitos Deus não achou. Deus ele não procurava os homens perfeitos. Deus ele procurava os homens sinceros, homens retos e sinceros, tinha um coração sincero, né? Porque Deus iria lapidar, Deus iria trabalhar, Deus iria aperfeiçoar ele. Talvez a cada erro de Abraão, nós vemos ao longo da história de Abraão que ele cometeu erros. Abraão saiu da onde? Ele saiu da terra e no meio da sua caminhada na terra. E ali, chegando em certa parte da sua caminhada, ele soube que no Egito não havia fome, né? Talvez a situação não seria tão desagradável, tão terrível quanto o momento que ele estava vivendo naquele lugar, né? Ele não foi na direção de Deus, ele saiu da direção de Deus, ele saiu da trilha, né? Deus foi lá, trabalhou, corrigiu, mostrou para ele o quanto ele estava errado, em cima até mesmo das situações que ele acabou causando, né? Deus ali socorreu, trouxe ele de volta para a caminhada, fez ele entender, claro, que os erros não adianta, às vezes, a gente nos convencer ou até aceitar os nossos erros, que nós, querendo ou não, nós somos falhos, mas as nossas falhas têm que trazer ensinamento, tem que trazer algo que ensina, algo que a gente aprende com os nossos erros, né? Um dos seus erros foi exatamente ele ter tentado ajudar a Deus com a promessa, ou seja, vamos lá, vamos fazer com que o filho de Abraão nasce no ventre de uma concubina, de uma pessoa que não fosse a sua esposa. Até nasceu. E acabou, Deus não tinha a promessa, não era a promessa. Às vezes tem muitas coisas que
nós escolhemos, achamos, isso aqui é a promessa de Deus, isso aqui eu vou ajudar Deus na sua promessa, eu vou fazer assim porque Deus não me falou, não me revelou, não usou nenhum vaso, Deus não mostrou sinal nenhum. Lembra que você não caminha por sinais, por vista. Os sinais eles estão vindo atrás de você e não na sua frente. Deixa eu ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 11 e versos 8. Deixa eu achar aqui. Hebreus capítulo 11, versos 8. A confirmação. Diz assim. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Né? Observa que ele tinha um lugar que ele receberia por herança. Isso foi a única promessa, o que ele imaginava, né? O que ele tinha, né? De promessa era isso. Tinha uma promessa de receber por herança um lugar que Deus iria dar a ele por herança e para a sua descendência. Observa como Deus também não tem uma promessa muito parecida conosco, né? O que nós estamos esperando? O que nós esperamos em Deus? Qual o motivo da nossa caminhada? Será que nós caminhamos sem objetivo na vida? Será que a nossa caminhada não tem um propósito? Porque Deus ele mantém um propósito nas nossas vidas. Ele manteve os propósitos na vida de Abraão. Quando nós encontramos Jesus, no meio da nossa caminhada, talvez estávamos no caminho escuro, o Senhor se revelou a nós através do seu Espírito Santo. Ele trouxe para nós uma esperança, nasceu em nós a esperança de um dia ir morar no céu, de um dia receber a herança que está reservada para nós, para aqueles que crêem no Senhor. Só que às vezes no meio do caminho aparece muitas coisas que fazem nós perder o foco, perder o propósito, né? Sabemos que cada um de nós temos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, mas também cada membro tem um chamado específico para uma função no reino de Deus, né? Deus ele te chamou para uma função no reino dele, né? Talvez você seja o braço direito de Deus na caminhada do reino. Durante a caminhada, Deus quer te usar para mostrar a glória dele. Deus quer mostrar para as outras nações ou para outras pessoas que não estejam na caminhada o quanto vale a pena servir a Deus, o quanto vale a pena seguir a Deus, né, através de nós, né? Nós não devemos desistir. Mas muitas das vezes você pode fraquejar em alguma situação, né? Às vezes lutas, provas, desânimo, né? Abatimento por causa de alguma coisa, alguma palavra, alguma ofensa, alguma perseguição. Mas isso não é motivo de nós desistirmos. Isso aí faz parte, muitas das vezes, Deus trabalhando em cima dessas situações para quando chegar lá na frente, a gente tenha amadurecido na presença do Senhor, né? Esse é o importante. Aí vai Abraão. Vamos meditar lá no livro de Gênesis novamente, no capítulo 17 de Gênesis. Aí vai Abraão na sua caminhada. Vamos lá. Gênesis capítulo 17. E versos 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel... Melhor, estou vendo aqui no livro de Êxodo, não Êxodo 17, não Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Essa perfeição que Deus aqui está falando com Abraão, porque agora Deus, mais à frente, Deus vai mudar o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, né? Porque naqueles tempos os nomes significavam algo diante da presença do Senhor, né?
Os nomes Jacó foi mudado, Abraão foi mudado, né? E aqui no caso, Abraão, Deus falava com Abraão assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Qual tipo de perfeição, né? Qual é a perfeição que nós devemos buscar? Será que, por exemplo, eu por estar na presença do Senhor agora posso dizer que eu sou perfeito? Será que você, por estar na presença do Senhor, pode dizer você é perfeita? Você é perfeito? Né? Estamos buscando, né? Estamos buscando. Buscar a perfeição é cada dia, né? O Senhor talvez não esteja falando parte externa. De repente, a perfeição do Senhor não tá se referindo a eu sou perfeito de braços, tenho pernas, enfim, tenho olho azul, né, tenho aparência, boa aparência, ou enfim. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando da transformação, da mudança. Ele está falando que a presença dele vai trazendo o aperfeiçoamento, né? A presença do Senhor faz com que nós andamos, a cada passo que nós demos na presença de Deus, é um aperfeiçoamento, é algo que nós vamos melhorando, né? É impossível uma pessoa, às vezes, estar na presença de Deus, caminhando com propósito na presença do Senhor. Não é aquele caminhar que, sabe, anda pela sorte, né? Ele anda pela fé, né? Ele não vai viver de sorte, viver às vezes de mensagens assim dadas para o profeta. Não, ele tem que ter, né, o propósito com Deus. Ele tem que ter um objetivo. Ele tem que caminhar na esperança, né? Eu fico imaginando, meus irmãos, imaginem o que se passava na cabeça de Abraão. Imaginem, assim, durante essa peregrinação, que não foi dias, assim, foi anos, anos e anos. A Bíblia fala que ele estava com 75 anos quando ele recebeu a promessa. E 99 anos, aqui estava Abraão, né? Aqui estava Deus falando com Abraão, né? Onde estava a promessa que Deus fez? Cadê aquela promessa que Deus havia feito? Por que não se cumpriu, né? Talvez, eu posso ter certeza que, né, eu falei talvez no sentido de força de expressão, mas nós sabemos que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito, né? E o que Deus ele quer de nós é que na chegada para a promessa, não seja assim uma promessa que eu recebi do Senhor, o cumprimento dela, mas eu não amadureci. Não é isso. É como se comparar. Não, o mais importante por exemplo, uma faculdade, uma universidade, um curso que você faça, o mais importante não é o diploma, não é o certificado que você vai receber, mas sim o que você aprendeu, o que você sabe. O certificado é que você concluiu, mas o que trouxe para você de ensinamento, o que vai agregar na sua vida aquilo que você está aprendendo durante a caminhada, durante o processo que você estava aprendendo. Então, o propósito da caminhada é essa. E Deus foi provando Abraão. Deus não revelou a Abraão tudo. Deus ele deixou uma grande promessa com Abraão, mas Deus não ficou ali todos os dias mostrando para ele um pedacinho da promessa, não, para que ele viesse estimular a crer, não. Deus ele deu a sua palavra, né? Cabe a nós crermos ou não, né? Eu não posso, às vezes, eu vou lá falar uma coisinha boa para aquela pessoa para ver se ela crê, né? A palavra de Deus ela deve ter ela ser o suficiente para trazer o despertamento da fé da pessoa. Né? Muitas vezes, queremos forçar, queremos falar, né? Às vezes queremos revelar algo, queremos dizer algo que vai estimular as pessoas a não desistir ou a estimular as pessoas a se encorajar.
Jesus, ele observa bem que Jesus, ele, em momento algum das suas parábolas, dos seus ensinamentos, ele ficava insistindo para as pessoas crerem. Ele simplesmente falava, né? O evangelho hoje que se prega é um evangelho de convencimento das pessoas. Então, para você convencer uma pessoa, você acaba falando o que ela quer ouvir, né? Você fala o que ela quer ouvir, você vou pregar hoje, eu estou vendo que essa pessoa merece ouvir isso, eu vou pregar isso. Aquela igreja merece ouvir aquilo, então não vou pregar, eu vou pregar dessa forma aqui não, porque talvez aquelas pessoas se espantem. A palavra do Senhor não é para... A palavra do Senhor, ela tem que confrontar nossas vidas, né? Ela não veio para agradar a nós, né? Ela veio para nos despertar, para que nós cremos, que nós acreditemos naquilo que Deus tem para nós, né? Deus aqui promete a Abraão, para ele andar na minha presença e ser perfeito. Deus não falava assim, a partir de agora você é perfeito. Não, você vai ser aperfeiçoado. Mas se você não andar na minha presença, não há como ser perfeito. Não há como ser aperfeiçoado. Não há como ser lapidado, né? Não há como ser modificado. Mas Deus precisa me dar uma palavra, um grande sinal, um sonho, uma revelação. Usa um profeta, usa um homem de Deus ali. Hoje vai estar pregando fulano lá, eu vou lá correr para lá porque Deus vai falar comigo, né? Como que nós estamos na presença do Senhor? Por que nós estamos na presença do Senhor? Qual é a causa de nós estarmos na presença do Senhor? Foi por uma palavra de Deus? Nós estamos aqui porque nós cremos? Ou porque nós fomos curados? Ou porque nós recebemos sinais? De alguma forma, algo despertou para que nós passemos a crer na palavra de Deus, né? E a partir do momento que nós passamos a crer na palavra do Senhor, nós temos que caminhar. E a caminhada não é para trás, a caminhada é para frente. A caminhada não pode parar. Mas eu parei porque eu cansei, eu parei porque eu me enfadei, eu parei porque alguém me derrubou, né? Mas Deus te levanta, Deus diz, levanta-te. Deus fala, põe-te de pé e vamos continuar essa jornada, porque a promessa precisa ser cumprida. A promessa que Deus fez, ela não pode ficar no vazio. Passa dias, passa meses, passa anos, mas elas vão se cumprir, né? Se Deus tem promessa, ele vai cumprir. Mas como que ele vai cumprir se eu não acreditei? Aí já fica difícil, né? Porque primeiro, toda promessa passa pelo tempo. Toda promessa passa pelo haver feito a vontade de Deus. Toda promessa é necessário ter a fé de Abraão, ou seja, caminhar por fé, né, e não por vista, né? Os justos, o que é o justo? Aquilo que Deus imputou como justiça. Para Abraão, Deus imputou a ele a justiça mediante a sua fé. E nós, né? Por que nós somos justos diante de Deus hoje? Jesus, ele pagou o preço da nossa dívida, pagou o preço do nosso pecado, apresentou a si mesmo como Cordeiro de Deus, né, para tirar o pecado de nós, e a partir do momento que nós recebemos ele como Salvador, como Senhor das nossas vidas e Salvador da nossa alma, nós passamos a caminhar no caminho da justiça. Cumprimos a justiça de Deus através do novo nascimento, e passamos a ser justo. E passar a ser justo é viver pela fé e não por vista. É caminhar crendo na palavra. Vamos meditar aqui em outro versículo, capítulo 15, versos 5 e 6 de Gênesis. Tudo baseado praticamente no livro de Gênesis. Diz assim: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será tua semente.
né? Deus ali anima. Olha o título da mensagem, é Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Observa que lá atrás, na promessa, grande nação, né? Aí, de repente, passou pela mente assim de Abraão. Tinha caído. Como que eu posso ter nação acerca da minha pessoa? Como que eu vou chegar lá? Como que, assim, vai nascer nação, eu com essa idade avançada, minha esposa com a idade avançada, estéril, né? Aqui Deus já promete o quê? O filho para Abraão, no capítulo 15, né? Então, Deus ele mostrou o quê? Aqui agora, animando ele, né? No meio da caminhada, né? Deus está mostrando aqui, no meio da caminhada, haverá desânimo, né? No meio da caminhada, haverá terríveis tribulações que causam desânimo. Às vezes somos acostumados a ouvir assim, né? Que o crente ele tem que ser um super-herói, ele tem que vencer todas as batalhas e nenhuma batalhas ele vai sair ferido, né? Ele vai sair atingido. Não. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo numa batalha onde nós cremos, temos a esperança no Senhor, caminhamos não por vista, caminhamos por fé, né? E o inimigo das nossas almas, ele vai usar todas as suas ferramentas. Ele vai usar os seus agentes. Os agentes dele, muitas das vezes, são pessoas próximas do trabalho, pessoas próximas na família, no meio da parentela, são pessoas próximas, enfim, vizinhança. E às vezes, isso pode ocasionar tristeza, desânimo, né? A fé pode abalar um pouco. Mas Deus, quando ele olha para o seu servo, para a sua serva, ele conhece o que tá causando o abatimento, o que está causando o desânimo. Aqui no caso, Deus, ele endossou um pouco mais a promessa dele, falando com Abraão, no capítulo 15. Né? Ele mostrou assim os céus, né? Aqui diz no versículo 5, depois vamos ver o 6. Ele mostrou para o capítulo 5 e falou assim, olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Aí disse-lhe, assim será a sua semente. Né? Depois o 6 ele diz, então levou fora, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Né? Deus ali animou. Imagine você ser reanimado por Deus nessas horas. Será que, né, nesse momento, Abraão, como que foi a sensação de Abraão? Né? Como que foi a tristeza que estava batendo ele? Qual foi a reação que ele teve ao ter essa promessa? Deus falar com ele, Deus, além de mostrar para ele, olha, a sua semente será incontáveis, né? Será como areia na praia, que não há como contar os grãos de areia, não há como contar as estrelas no céu, assim será a sua descendência. Né? E logo em seguida Deus concluiu prometendo a ele o seu filho. Vamos ver aqui no livro, continuar lendo no capítulo 16 aqui. Ó. Agar é dada por mulher a Abraão, né? E foi dada como mulher a Abraão, porque sua esposa, não compreendendo a promessa de Deus, Deus falou que vai dar um filho para você, tá bom. Então, olhando para a minha situação, para a circunstância, olhando para mim, eu posso imaginar como que Deus vai fazer uma obra através de mim. Muitas das vezes nós achamos em nós a incapacidade. Às vezes olhamos para nós, achamos incapaz. Deus vai através de mim, que sou incapaz, através de mim, que não tenho capacidade nenhuma de nada. Eu, estéril do jeito que sou, será que essa árvore pode trazer algum fruto? Será que essa árvore vai dar fruto para Deus? Né? E se Deus quiser fazer fruto dessa árvore? A árvore, falando assim em parábola, né? A árvore pode estar seca. Né? Deus ele faz produzir fruto se ele quer.
A mulher aqui, isso é a prova de fé, né? Não vou, se Deus prometeu que essa árvore vai dar fruto, a árvore está seca. Como que essa árvore vai dar fruto? Se Deus falou, isso é crer, isso é ter fé. Se Deus falou que essa árvore vai dar fruto, mesmo que você olhe para essa árvore e vê impossibilidade para isso, né? Você vê circunstâncias desfavoráveis e não há possibilidade, né, humana, não há nada possível, mas para Deus tudo é possível, como diz em Lucas 1,37, né? Para Deus nada é impossível. Aqui no 16, Agar é dada por mulher a Abraão, né? Não posso dizer que foi por falta de fé de Abraão, mas a sua esposa não creu nas promessas, né? E estava até ouvindo a conversa que o anjo do Senhor lhe aparecer e falava com ele e não creu na promessa e deu a concubina, que depois acabou saindo Ismael como filho, né? E Deus não vou dizer que Deus rejeitou a Ismael, mas não é que Deus rejeita, é que não é o que Deus prometeu, né? Às vezes, mas isso aqui é de Deus. Por que Deus não aprova? Por que Deus não abençoa isso? Por que Deus não abençoa aquilo? Por que? Não é. Se não é promessa de Deus, não é que ele vai rejeitar. Ele simplesmente não vai cumprir em cima do que ele não prometeu. Mas Senhor, faça isso por mim, pela minha fé, pela minha ignorância, pelo amor do seu evangelho. Mas ele não vai fazer porque eu quero. Ele não vai fazer porque eu decidi fazer do meu jeito. Ele vai fazer em cima da sua palavra. Ele vai cumprir em cima da sua palavra, né? Não em cima da minha vontade. As promessas de Deus não vai se cumprir em cima do que você quer, em cima da sua vontade. Ao contrário, é necessário fazer a vontade de Deus. Senhor, mas vai ali, dá um jeitinho, né? Assim que os homens de hoje estão acostumados, né? Dá-se um jeitinho aqui, um jeitinho ali e tudo acontece. Mas com Deus não é assim. Ou é do jeito que Deus lhe prometeu, ou as coisas não acontecem, né? Pode acontecer de uma forma, como uma réplica, né? Às vezes as pessoas não estão dentro da promessa, recebeu algo que não é dentro da promessa de Deus, mas ela está tentando convencer a si mesmo que aquele algo é parte da promessa de Deus, e não é. Se você e eu não fazemos a vontade do Senhor primeiro, não amadurecemos, não crescemos, amadurecemos na fé, as promessas elas ficam por tardia, né? Porque Deus ele quer trabalhar em sua vida. Deus ele quer trabalhar em minha vida. Vamos meditar em outro agora. No capítulo 21. Não, Gênesis 18. Aqui. Vamos ver Gênesis 18. 18:11. Quem puder acompanhar aí, fique à vontade. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Então eles já estavam avançados de idade. Apareceu os anjos do Senhor ali para falar com eles, né? E Deus já havia cumprido a promessa aqui. Já avançados de idade, sem possibilidade alguma, como já comentamos. Abraão simplesmente creu no Senhor, na sua palavra. Sara ainda teve a incredulidade, depois foi corrigida pelo Senhor, né? Mas o Senhor ele cumpre com a sua promessa, né? Se ele falou, ele vai cumprir. Ainda que as circunstâncias desfavoreçam, ainda que no caminho há outras pessoas que às vezes vão fazer parte, vão receber parte da herança, vão ser
pessoas participantes da herança, mas não creu, né? Elas vão receber também, porque o Senhor, ele prometeu para você. Às vezes vai ter pessoas que se beneficiam das promessas, né? Vai se beneficiar das promessas segundo a vontade do Senhor, mas elas foram feitas para você e Deus vai cumprir, né? A mulher no caso de Abraão, né? Ela não era como se fosse uma coadjuvante da história, ela também fazia parte do protagonismo, porém é a esposa dele que se tornava uma carne só e fazia parte do protagonismo, só que ela não creu, era um braço mais sensível, né? E ali não creu, né, pela circunstância, não foi simplesmente porque Deus falou, ela não acreditou, não, ela simplesmente olhou para a circunstância. Crer no Senhor, ter a fé de Abraão, é crer, simplesmente crer. Se você olhar para a circunstância, você acaba não acreditando, né? Vamos ver aqui no livro de Gênesis 21, versículo 1 e 3. 1 a 3, ó. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara dera de Isaque. Então, Deus visitou a ela, né? E fez o Senhor como tinha dito, tá vendo? Como Deus falou, e concebeu, Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, um tempo determinado. Olha aqui a palavra-chave aqui nesses versículos. Tempo determinado. O tempo determinado por Deus, né? Como havíamos dito antes, não é nós que determinamos. Ah, Senhor, já fiz tudo o que foi necessário, que foi possível fazer, mas ainda não recebi. É o tempo determinado. E às vezes não quer dizer, eu recebi uma promessa hoje, em 2020, Deus vai falar assim, em 2025 se cumpre. Deus ele vai trabalhando mediante as promessas, mediante a caminhada, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai fazendo com que nós cresçamos, amadurecemos e ao longo da jornada ele vai confiando em nós, a ponto se aproxima de Abraão, né? E não vou dizer que seria um teste que Deus fazia a Abraão, né? Mas Deus conhecendo o coração de Abraão, porque Deus é tão tremendo, não dá para explicar, né? Não dá para explicar Deus, não dá. A gente explica Deus em cima daquilo em cima dos acontecimentos, em cima da gotícula de poder que o Senhor ele manifesta em nós ou em nosso meio. Mas não dá para explicar a sabedoria de Deus. Deus ele procura Abraão e fala com Abraão acerca da destruição que haveria em Sodoma e Gomorra. Só que a Bíblia fala que Abraão ele começa a interceder, né? Será que tem profetas hoje? Não vou dizer profetas porque profeta Deus silenciou já, né? A Bíblia fala que ali no capítulo 16 de Lucas ali, 16 ali, Deus fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, dali para frente, Deus não levantou profeta algum. Mas vamos chamar por força de expressão, né? Que Deus levanta um profeta nos dias de hoje para trazer uma profecia, para trazer uma revelação, né, de acontecimentos ou de, vamos dizer assim, de um juízo que Deus trará sobre uma pessoa, um povo, uma cidade. E qual é a atenção ou qual é a atitude que esse vaso, esse profeta, ele toma diante da circunstância ou diante da situação? Aqui Abraão,
ele ouviu Deus falar que destruiria Sodoma e Gomorra, e Deus, ele observa que Abraão começa a interceder por aquele povo, começa a buscar a Deus por aquele povo, né? E isso também agrada aos olhos de Deus, porque Deus ele não tem prazer, né, na destruição. Deus ele não tem prazer em destruir, como ele não terá prazer naquele grande dia de mandar muitas almas para o inferno, porque não creu na sua palavra. Mas ele não tem prazer, né? Nós sabemos que muitas almas irão. Não dá para apontar quem especificamente, né? Quem somos nós para apontar a quem vai e quem não vai para o céu ou para o inferno. Mas nós sabemos que pela palavra do Senhor vai muitas almas para o inferno, né? E nós sabemos disso. Por isso Deus mostra aqui na sua palavra a necessidade de nós sabermos disso e interceder por essas almas para que Deus venha salvar a maior parte delas, né? Que elas não, de alguma maneira, Deus venha trabalhar para que a sua palavra entre naquele coração, para que a palavra chegue a esse coração, né? Vamos meditar aqui no capítulo... vamos meditar mais aqui na leitura do ensinamento. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi, onde nós paramos, ela foi destruída, conforme Deus confirma, falando com Abraão no capítulo 18, confirma a aliança, né, no caso, repreende a incredulidade da sua esposa, avisa Abraão acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, e logo em seguida a cidade tomada pelo pecado, onde Ló havia ido habitar. Ló foi salvo do fogo da ira de Deus com suas filhas. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Né? Gênesis capítulo 13 e versos 11. Vamos até meditar aqui. Gênesis capítulo 13, versos 11. Que diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Nesse tempo aqui que eles se separaram, porque havia uma bênção tão grande financeiramente, enfim, materialmente na vida dos dois, de Ló e Abraão, que já estavam havendo até contenda entre, não eles dois, mas entre as famílias dos dois, porque já não sabia mais a quem pertencia, né, os bens de cada um, né, porque estava misturado, né. Então houve a necessidade de eles se separarem e Abraão deixou que Ló escolhesse a parte que ele quisesse, né. Tinha a parte da campina, né, uma campina verde ali próximo do Jordão e lá virado para o Oriente, e para o Ocidente o que sobrasse, no caso, ficaria para Abraão, né? Abraão tinha confiança no Senhor. Abraão caminhava por fé, e por caminhar por fé ele não importava o lugar que ele viesse a habitar, né? Se Deus estava com ele ali, se Deus abençoou ele, não importa o lugar, não importa a circunstância, simplesmente as bênçãos de Deus o acompanham. Senhor, me mostre um sinal que o Senhor está naquele lugar, o Senhor está abençoando aquele lugar. Não. Onde você for, as bênçãos do Senhor te acompanham. Na medida que você caminha por fé, os sinais acompanharão os que crê. Né? Então, as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor lhe acompanha onde você for. Então, Abraão confiava nisso. Abraão deixou que Ló escolhesse. Ló escolheu a campina, que era mais aparentável e aos seus olhos, né? Ele escolheu pela vista. Ele escolheu pela aparência. Abraão simplesmente esperou. Então, mais à frente, essa cidade onde Ló foi morar acabou sendo destruída por causa do pecado daquele povo, né? Então, Deus, ele transforma, a Bíblia fala que a mulher de Ló foi transformada na estátua de sal,
Gênesis 19, 16. Daqui a pouco nós já vamos terminar essa live, para não ficar muito estendida. 19, 16, que diz assim: ele, porém, demorava-se aqueles varões lhe pegarem pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram para fora da cidade. 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Né? Então, ao longo das peregrinações de Abraão, né, ele passou por experiências com Deus, recebeu livramento de Deus, acovardou-se algumas vezes, porém sempre obedeceu à voz do Senhor. Né? O importante é isso. O Senhor, a caminhada com o Senhor, muitas das vezes haverá acovardamento, haverá fraqueza, haverá às vezes o sentimento de desistência, né? Abatimento, ferimento, mas uma coisa que não pode faltar em nós é a confiança no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, ele obedece a sua voz, né? Às vezes a pessoa que não confia em Deus, ele não consegue obedecer à voz de Deus. Quando a pessoa às vezes fala assim, eu confio no Senhor, mas ele anda fora, né, da voz de Deus. Deus fala uma coisa, ele faz outra. Isso não quer dizer que ele não erre, que ele não cometa erros, né? Mas o importante é que quando o erro acontece, logo ele entende a voz de Deus e volta para o caminho, volta para a jornada, né? Então, Abraão, ele deu testemunho de tudo que tinha era de Deus, inclusive entregando seus dízimos. Naquele tempo, eles desenvolviam dízimo acerca dos despojos, né? Ou seja, Deus dava as nações, Deus dava os povos em suas mãos, seus inimigos em suas mãos, e tudo que lhe pertencia, ou seja, aos seus inimigos, passava a pertencer ao vencedor. Se, por exemplo, Jó entrasse numa peleja contra seus inimigos e os seus inimigos o vencessem, era natural que os seus bens, as suas posses, suas propriedades passassem a ser adquirida por seus inimigos. Então Abraão teve muitos bens adquiridos dessa forma, e ele reconhecia que, ele deu testemunho de que todas essas batalhas, essas pelejas, era Deus que colocava os seus inimigos na sua mão, então vinha de Deus. Então ele fazia lá os seus sacrifícios, entregando os dízimos dos despojos ao Senhor pelo meio do sacerdote na época, Melquisedeque, né, que é um sacerdote universal, ou seja, era a figura, conforme Hebreus 7 conta, né, que era a figura de Jesus, no caso, lá no Antigo Testamento. Porque Jó, ou melhor, eu não sei porque eu estou falando Jó toda hora, Abraão, a jornada de caminhão de Abraão foi como uma jornada espiritual, né? Foi como uma jornada espiritual, foi uma caminhada por fé, né? Então, aqui nós vemos a maior prova de fé é a obediência, quando entregou o próprio filho, né, em sacrifício. Então, assim, nós vamos ficar por aqui, porque assim, o estudo é longo, muito longo, né? Vai falar sobre a jornada dele, vai falar sobre mais sobre a sua obediência, a confirmação do sacerdócio, que eu acabei de citar, sobre o sacerdócio instituído na época, que era o Melquisedeque, né? E, enfim, vai falar sobre o sacrifício que Deus pediu a ele acerca do seu filho Isaque, né? Então tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas também, se a gente ficar aqui levando até o final dessa história, vamos tomar muito tempo e assim, né? Já falamos o suficiente para que os irmãos e as irmãs, enfim, todos os que estão assistindo, pudessem ter um pouquinho da sua fé aumentada, um pouquinho mais de conhecimento, né? Vocês que estão acompanhando não só sendo ouvinte, mas também acompanhando aí com a sua leitura bíblica também. Enfim,
né? Que Deus ele possa abençoar, que a palavra do Senhor ela seja sempre em nossas vidas como uma semente, né? Então essa semente ela vai primeiro semeada e depois ela vai brotar, depois crescer, e fazer com que haja o crescimento, e tudo isso ela vai fazer em nós, e depois para que nós possamos dar frutos, né? O primeiro fruto que nós damos na presença de Deus é o arrependimento, o primeiro fruto, né? A palavra do Senhor ela causa em nós, e graças a Deus ele já tem feito isso conosco, eu creio que com você também, né? Então nós vamos fazer uma breve oração já e já encerramos essa live. Eu creio que Deus, assim, permitindo, nós estaremos fazendo outras lives e também anunciamos antes, né? Claro que eu vou anunciar antes para que as pessoas já ficam já atentas às lives, né? Vamos fazer uma oração, liga aí seu pensamento com Deus. E vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por esse privilégio de estudar a sua palavra e aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor eterno Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus poderoso e maravilhoso, queremos te agradecer, meu Pai, por este alto privilégio de estar na tua presença. Entregamos nas tuas mãos agora esses estudos, meu Pai, da tua palavra, a qual aumentou um pouquinho mais o nosso entendimento, e eu creio que a cada dia mais o Senhor abrirá o nosso entendimento, Senhor, meu Deus, acerca da tua palavra. Neste momento também, meu Pai querido, não podemos deixar de interceder, meu Pai querido, pelas nações, pelos povos, meu Pai, pela nossa pátria brasileira, Senhor, pelos nossos irmãos, meu Pai, que estão aí passando por essas dificuldades, meu Deus, que foram infectados por esses vírus, meu Pai, por essas doenças, Senhor. Senhor, visita a cada um nesta hora, que as mãos do Senhor possam agir, possa operar, meu Deus, sobre a vida de cada um. Meu Deus, esses irmãos e irmãs que estão também aí preocupados, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer a tranquilidade e a paz, ó Deus poderoso, e o equilíbrio, meu Pai querido, para que possamos suportar, para que possamos passar por esse momento difícil, meu Deus. Ó Senhor da glória, vai operando, meu Pai querido, grandemente, meu Pai, e poderosamente, meu Deus poderoso, em favor do nosso país, em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes, meu Pai. Ó Deus poderoso, cessa, meu Pai, repreende todas as contendas que está ocasionando, meu Pai, mais crises ainda, meu Deus poderoso, em nosso país. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma o controle, Senhor, meu Deus, dessas situações, e prepara também o teu povo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa tocar nos corações que estão, meu Pai, afligidos, corações endurecidos, corações que estão aí, meu Pai querido, precisando do arrependimento para voltar para a tua presença, Senhor. Ó Deus de misericórdia, aqueles que se afastaram, meu Pai amado, dos caminhos do Senhor, que eles possam retornar urgentemente, meu Pai, que eles possam se preparar, meu Deus, para a volta do Senhor, que está muito próxima, Senhor. Eu creio por causa dos sinais e da tua palavra, primeiramente, que tem nos mostrado, meu Pai querido, que o Senhor está muito perto para voltar, para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. Vai fortalecendo, meu Pai, a tua igreja, vai fortalecendo o teu povo, vai renovando as mentes de cada um, vai renovando as forças de cada um, vai renovando o ânimo de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, confirma a vitória, meu Deus, confirma essas humildes orações que fazemos a Ti, meu Pai, com fé, confiança e na certeza, meu Pai, da resposta do Senhor. Continua com Teu povo, meu Pai, e eu despeço todos na paz de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?